Olá, pessoal! Essa é a nossa primeira aula aqui pelo ProREM, né? Pelo nosso formato de aprendizagem remota, por conta do caráter de urgência em saúde pública que a gente se encontra, por conta do Covid-19. Então, estamos aqui para discutir e continuar as nossas discussões acerca da psicologia escolar educacional. A gente vai começar a falar um pouco mais especificamente sobre as funções e as contribuições desse profissional no campo. Então, antes de começar com essas especificações, eu vou trazer um pouquinho do histórico que a gente já viu, mas de um jeito bem breve. Depois eu vou fazer uma introdução, um resumo um pouco melhor para explanar tudo que a gente já abordou dentro da disciplina. Mas, por hora, a gente tem aí a psicologia escolar educacional entrando no Brasil lá no final do século XIX, com as escolas normais, que eram escolas voltadas para a formação de professores, e essas pessoas eram chamadas de psicologistas, porque eles ainda não eram psicólogos, a gente ainda não tinha a psicologia regulamentada enquanto ciência e profissão. Depois que a gente tem a psicologia regulamentada como ciência e profissão, a gente consegue ter então as áreas todas como possibilidade de especialidade que a gente tem até hoje. Então a psicologia escolar entra como uma delas. E aí a gente vê que no início, muito por conta do avanço em psicometria que a gente estava tendo também nos Estados Unidos, o Brasil e também o movimento em psicologia escolar educacional acaba se tornando muito culpabilizante, colocando a causa dos problemas e das dificuldades de aprendizagem centradas no aluno e não nas outras coisas que a gente daqui a pouco vai ver quais que podem ser. A gente vê então que esses fatores externos eram ignorados e aí a gente tem fatores sociais, fatores econômicos, fatores pedagógicos, históricos, políticos, mas também institucionais, que fazem parte dessa relação. A gente vê que nesse momento inicial da psicologia escolar educacional no Brasil, esses fatores todos aqui estão ainda muito desconsiderados. A partir da década de 80, principalmente com a Pato aqui no Brasil, a psicologia escolar educacional passa a levar em consideração processos, práticas, ideologias e questões políticas, o que faz com que a gente consiga enxergar isso dentro de psicologia escolar educacional crítica. E aí a gente tem uma virada bem importante de concepção. A gente vê então que temos avanços dentro desta área, mas a gente ainda tem muitas dúvidas acerca do papel que o psicólogo escolar educacional deve fazer. Então, hoje a gente vai tratar um pouquinho especificamente sobre isso. A resolução 013 de 2007 do CFP vai dizer então que das atribuições e das tarefas que o psicólogo escolar educacional deve cumprir. A gente precisa então compreender que uma das coisas é trabalhar dentro da educação formal, com pesquisas, diagnósticos e intervenção, fazer análise e intervenção de todos os segmentos do sistema educacional que participam desse processo então de ensino e de aprendizagem. A gente também deve, enquanto atuante de psicologia escolar educacional, considerar o corpo docente, as normas, o currículo, o material didático daquela instituição. Além disso, a gente deve elaborar, implementar e avaliar os projetos pedagógicos, o PPP, que eu já comentei com vocês anteriormente, quando a gente estava na modalidade física e que a gente podia ter interações sociais mais pertinho. A gente também tem
características de trabalho dentro do âmbito administrativo, fazendo então análise e intervenção de clima organizacional, e aí parece um pouquinho com POT, né? A gente pega algumas das intervenções utilizadas também pela psicologia organizacional e do trabalho, e participa também de programas para orientação profissional mesmo, orientação que às vezes é chamada também de vocacional, né? Mas a gente utiliza aqui o termo profissional. Então, a gente pode também realizar estas daí. Além disso, vai analisar as características dos indivíduos portadores de necessidades especiais e programar e orientar a aplicação de programas de ensino e vai atuar com a equipe interdisciplinar aí na integração dos conhecimentos, tanto dos agentes educativos que estão dentro da escola, quanto dos que extrapolam aí essa realidade. Nós entendemos, então, como locais de atuação, e aí, quando eu falo disso aqui, eu estou me referindo ao conteúdo do Manual de Psicologia Escolar Educacional, que também está disponível para vocês. Então, ele vai colocar escolas técnicas, universidades, creches, programas de treinamento em empresas, ONGs, programas para a terceira idade, hospitais, associações comunitárias, e no final ele frisa todos os locais onde ocorram processos de ensino e aprendizagem. E também é uma das coisas importantes, porque desde o início eu estou falando sobre isso com vocês, né? A gente vai ver então que a atuação perpassa pela equipe que está dentro da escola, então alunos, diretores, funcionários da limpeza, inspetores, merendeira, pais, porteiro e professores fazem parte dessa equipe que está dentro da escola, e na atuação, então, interdisciplinar, que são com as pessoas que muitas das vezes encontram-se fora da escola, como assistentes sociais, educadores especiais, pedagogos, e a gente pode ampliar para psicopedagogos também, secretarias de educação, de saúde e outros órgãos públicos. Às vezes, claro, é necessária a interferência dessa rede, e é muito bom quando a gente consegue estabelecer uma relação realmente eficaz dentro de todos esses mecanismos que a gente tem. O Manual de Psicologia Escolar vai definir um pouquinho de uma forma sintética e interessante, dizendo: o psicólogo escolar desenvolve, apoia e promove a utilização de instrumental adequado para o melhor aproveitamento acadêmico do aluno, a fim de que esse se torne um cidadão e que contribua produtivamente para a sociedade. Já conversamos também sobre toda essa importância política da gente conseguir pautar a nossa atuação. Todas as nossas falas são políticas e a gente tem que entender que, enquanto a gente está inserido na sociedade, a gente precisa garantir aí uma melhor relação com esse âmbito também. Além disso, o manual vai apontar alguns outros elementos que eu considero importante, e depois vocês podem voltar nesses tópicos aí. Eu não vou me deter muito neles agora, por conta da dinâmica de vídeo, que é diferente. Eu preciso ser um pouco mais breve para conseguir manter a atenção de vocês aqui. Mas são pontos interessantes, vão ajudar vocês, inclusive nos trabalhos, tanto dessa aula específica, quanto também do trabalho em grupo. E aí, daqui a pouco eu explico melhor sobre ele, tá? No próximo momento eu paro e converso com vocês direitinho sobre o trabalho em grupo, como ele vai funcionar. O manual vai trazer esse outro ponto que eu acho fantástico. E aqui eu acho que vale a pena vocês se deterem um pouquinho mais, porque ele vai trazer alguns problemas. Então ele vai colocar, por exemplo, problemas de aprendizagem. Ele vai colocar essa tabela, então, com possíveis causas, e ele vai elencar quais são as causas que ele enxerga que podem existir relacionadas com esse problema. Depois ele vai apontar estratégias que a gente pode ter, tanto de enfrentamento quanto de direcionamento para essa solução.
e vai contar quais são os resultados esperados. Então, ele já mostra para a gente como formular alguns dos roteiros que a gente pode ter quando a gente se depara com algum problema dentro de psicologia escolar educacional. Eu acho essa parte riquíssima, é um documento muito simples de fazer a leitura e muito interessante. Então, eu indico que vocês leiam ele na íntegra, mas eu especifiquei quais são os capítulos mais importantes para a gente compreender aqui essa aula. Temos aí, dentro ainda do nosso rol de legislação, a gente já falou um pouquinho de políticas públicas, mas agora esse projeto de lei é específico para atuação. É o projeto de lei 3.688 de 2000, que agora encontra-se transformado na lei ordinária, porém, quando ele foi para a mesa, ele foi vetado, e aí tá o decreto do veto. Então, temos esse ofício aí que, infelizmente, aconteceu, não passamos o nosso projeto para a Câmara, e estamos aí ainda na esperança de que ele vá à votação de novo e dessa vez seja aceito. Bom, é isso. Aqui eu deixei o esquema para a gente pensar um pouquinho, então, no que eu quero da atividade processual. Gosto sempre de fazer pense, para e compartilhe. A gente está à distância, mas mesmo assim a gente vai tentar fazer esse esquema aí. Então, vamos lá. Sozinho aí, pense, então, na seguinte frase. Como que os procedimentos que constituem a prática dos psicólogos escolares podem contribuir para o avanço e para a boa utilização das políticas públicas em educação? Então, a gente pode ver que essa minha reflexãozinha, essa minha pergunta, diz tanto sobre esse conteúdo que a gente está inaugurando, quanto sobre os conteúdos de políticas públicas que a gente já viu. A gente já discutiu alguns documentos importantes dentro de legislação e eu quis fazer com que a gente pensasse um link aqui entre uma coisa e a outra. Então, pense aí, anote suas considerações em forma de tópicos, depois sente com a sua dupla e discuta sobre isso com um pouquinho mais de profundidade e, por fim, redigam aí o texto. As descrições da atividade estão todas lá no Jacad e também no link do Classroom. Eu deixei as orientações de como fazer o ingresso na turma do Classroom no arquivo que está no Jacad, então espero que vocês tenham êxito com tranquilidade. Se não tiverem, se for difícil entrar pelo Classroom, me comuniquem por e-mail que eu vou orientando vocês, qualquer coisa a gente faz uma aula guiada. Eu tento fazer um videozinho aqui explicativo, mas de início eu acho que vocês podem conseguir produzir isso sozinhos, né? Entrar lá no Classroom e conseguir acessar o conteúdo. Enfim, é isso. Essas são as minhas referências para a aula de hoje. Espero que vocês tenham curtido essa apresentação sucinta, sem as minhas possibilidades de discussão que eu tanto gosto, mas são as possibilidades que a gente tem aqui. Vamos continuar discutindo, então, pelo Classroom, pelo Instagram, por outros aplicativos aí. Beleza? Beijos, meninos. Espero que tenha ficado clara essa apresentação aqui sucinta e até mais.